Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube. Hoje temos outro caso, como viram no título, e é o de Shannon Matthews. Essa história acontece no Reino Unido no ano de 2008. Minhas redes sociais estão ao lado, caso queiram conferir. Não tenho mais nada a acrescentar, então vamos começar com este caso porque é bastante longo. No dia dos fatos, Rick trabalhava no supermercado Morrison, enquanto Karen, a mãe de Shannon e quem ficava em casa, não fazia nada. Raramente cozinhava e todas as refeições acabavam sendo congeladas, nem mesmo a geladeira estava cheia. Passava os dias assistindo televisão, em resumo. Apesar da má qualidade de vida que Shannon tinha, algo que vou explicar mais profundamente mais tarde, ela não parecia ter problemas, ou seja, não parecia ser uma criança com algum tipo de problema de raiva. Era bastante calma e até poderia se dizer que era tímida. Mas como eu disse, isso era aparente. Ela realmente parecia muito calma. Na manhã de 19 de fevereiro, então, Shannon sentou-se ao lado de uma de suas melhores amigas, chamada Megan. A achou um tanto estranha naquela manhã, já que normalmente Shannon era uma pessoa que, embora um pouco tímida com o resto do mundo, com ela sempre se mostrava feliz, falavam muito, então era estranho naquela manhã, pois estava bastante calada. Mais estranho ainda era que naquele dia tinham natação e normalmente estava muito feliz em relação a isso, adorava essa atividade, mas naquele dia a verdade é que estava muito calma. Segundo sua melhor amiga, foi apenas durante a tarde, quando já estavam no clube de natação, que voltou a ser feliz, voltou a se expressar como normalmente fazia, ria, tudo normal. O único ponto a destacar é que durante as semanas anteriores, ela estava contando para suas amigas que talvez seria bom fugir. O problema é que para o resto das crianças isso não era mais do que uma piada, um jogo, algo imaginário. No entanto, para Shannon talvez significasse algo mais. As últimas pessoas a verem Shannon naquele dia foram Megan, sua melhor amiga, que a acompanhou durante a tarde, e uma professora que esperava o ônibus no qual voltavam da natação. Nenhuma dessas duas pessoas viu exatamente para que lado Shannon foi naquele dia. Isso foi às 3h10 da tarde do dia 19 de fevereiro de 2008. Se eles chegaram às 3 para a natação, isso significaria que às 4 já estariam em casa. No entanto, Shannon não voltou, às 4 ela não apareceu e Karen, sua mãe, começou a se preocupar. Karen então foi bater na porta de um dos vizinhos e ele disse que também não tinha visto Shannon, então ela deduziu que talvez ela estivesse apenas se atrasando. Havia muitas casas de outros amigos no meio do caminho, da escola até em casa, então ela pensou, bom, talvez ela esteja na casa de algum amigo, então ela foi fazer algumas compras, pensando que talvez quando voltasse, Shannon já estaria em casa. No entanto, isso não aconteceu. Karen volta para casa às 7 da noite e não vê sua filha. É apenas neste momento que ela chama a polícia. Então, os policiais bateram na porta da casa dos Matthew às 7h15 da noite, 15 minutos depois da chamada. Craig e as crianças atenderam a porta enquanto Karen procurava sua filha pela vizinhança. Quando os oficiais entraram na casa, notaram várias coisas um pouco incomuns, como por exemplo, estava absolutamente toda suja. Também havia bitucas de cigarro e o cheiro de cigarro era horrível, conforme descrevem. Havia roupa suja espalhada por toda a casa, como se nunca a tivessem limpado. Era realmente incomum ter tantas crianças sob esse tipo de cuidado. Logo depois, Karen retornou para casa visivelmente chateada. A polícia fez algumas perguntas e ela respondeu tudo o que pôde. Eles tentaram perguntar por que Shannon fugiria de casa, porque era isso que estavam pensando no momento. E Karen respondeu que um de seus irmãos tinha conseguido um novo computador e que ela estava com ciúmes, então talvez fosse por isso. Karen repetia vez após vez que sua filha estava em algum lugar, estava viva em algum lugar. Os oficiais perguntaram se podiam revistar a casa e Craig automaticamente ficou na defensiva, respondendo do que eles estavam tentando acusá-lo. No entanto, a polícia respondeu que era apenas um processo rotineiro, ou seja, não significava nada de ruim, mas que talvez, revistando a casa, pudessem encontrar algo que indicasse o paradeiro de Shannon.
Não vejam esse comportamento de qualquer maneira como algo muito suspeito, já que realmente na maioria das vezes os pais nessas condições ficam na defensiva, digamos. Uma filha acabou de desaparecer, então é normal pensar que a polícia deveria estar tentando encontrar outras coisas em vez de acusar os pais, o que não estava sendo feito nesta oportunidade. A outra coisa que pensaram foi que talvez Shannon não tivesse fugido para lugar algum, mas sim ido visitar o seu pai, a quem não via há bastante tempo. Porém, foram à casa de Leão, pai de Shannon, mas não a encontraram. Na verdade, ele ficou tremendamente angustiado porque sua filha havia desaparecido. Obviamente, desde o primeiro minuto, ele começou a procurá-la. Ele auxiliou policiais e vizinhos na busca por Shannon. Então, uma equipe de busca foi enviada junto com os vizinhos para tentar ver se ela ainda estava no bairro. Toda a comunidade saiu para procurar a menina, mas não a encontraram. Não encontraram vestígios dela. Também não estava a roupa que ela usava naquele dia. Lembrem-se de que ela ia à natação naquele dia, então levava uma bolsa com roupas e toalha. Na manhã seguinte, Neil, tio de Shannon, já afirmava que nada disso havia sido encontrado. Procuramos em todos os lugares, dirigindo pela região até as 4 da manhã. Procuramos nos jardins dos vizinhos e nos locais que ela costuma visitar. Estamos muito preocupados. Estamos no limbo, sem saber o que fazer. A partida repentina e inesperada dela é totalmente inapropriada. Ela é uma garota tranquila e tímida. Ela não é o tipo de garota que sairia correndo se tivesse algum problema. Isso é todo um mistério. É então, nesta manhã, quando eles não a encontram em lugar nenhum, que eles consideram que isso pode ter sido um sequestro. As equipes principais de homicídios foram acionadas para a investigação. Esses oficiais continuaram a busca e foram até a casa de Craig e Karen para procurar algumas novas pistas, pegar algumas coisas para testar o ácido desoxirribonucleico para tê-lo pronto e levaram algumas coisas como os computadores desta família. Todos os departamentos de polícia disponíveis ajudaram na busca, perguntando casa por casa se haviam visto Shannon, tentando procurar qualquer objeto de importância. Julie Bushby foi uma das pessoas que liderou essa busca, junto a todos os residentes preocupados tentando encontrá-la. Agora que já lhes dei todas essas informações sobre como isso aconteceu, podemos falar sobre o passado de Sharon, sua infância e a relação que ela tinha com Karen, sua mãe. A mãe de Sharon Matthews, Karen Matthews, cresceu em Dewsbury. Karen saiu da escola aos 16 anos e teve seu primeiro filho aos 17. Então ela conheceu o pai de Shannon, Leão. Nesse momento ela já tinha seu primeiro filho. Poucos meses depois de conhecer Leão, ela engravidou e teve um filho com ele. Devido às exigências de ter que cuidar dos filhos, a relação entre eles ficou um pouco tensa. Apesar disso, aos 23 anos, Karen teve outra filha. Era sua terceira gravidez. Ela era Shannon, nascida em 9 de setembro de 1998. Shannon foi levada para os pais de Karen, June e Gordon, diretamente do hospital. Eles haviam visto o comportamento anterior de Karen e sabiam que ela não iria querer cuidar de uma terceira menina. Então eles ficaram com Shannon nos primeiros meses de sua vida. Infelizmente, em algum momento ela tinha que voltar para casa e tiveram que enviá-la para Karen e Leon. Mas como haviam previsto, Karen não queria criá-la. Ela nem comprava fraldas, usava o que tinha à mão, como cortinas e tecidos. Ela não cuidava bem da filha. E o dinheiro que supostamente deveria ser usado para sustentá-la, ela gastava em cigarros e cervejas. Devido a todas essas coisas, aos 2 anos de idade, Shannon vê seu pai ter que sair de casa com seu irmão, enquanto ela ficava com Karen em casa. A tudo isso, a razão pela qual Shannon não foi com Leão foi porque Karen basicamente disse a Leão para ir embora apenas com seu filho. Ela exigiu isso. Quando já moravam em Moorside, que é o lugar onde os eventos acontecem, Karen já tinha 6 filhos, 5 com diferentes homens. Embora ela tenha se mudado para este lugar apenas com 3, uma delas sendo Shannon. É aqui que vemos Craig entrar nessa história. Eles se conheceram quando Karen tinha 28 e Craig 18. Depois de algumas semanas juntos, Craig se muda para esta casa com Karen e as outras crianças. E juntos eles têm uma filha, a 7ª filha de Karen. Nesse momento, Karen tinha sob seus cuidados 4 crianças, que nem sequer eram sua prioridade. Por tudo isso que a família via acontecer, denunciaram aos serviços sociais as condições em que essas crianças viviam. Uma investigação foi realizada sobre isso. Depois de deliberar um pouco, os serviços sociais decidiram que, na verdade, essas crianças não corriam nenhum perigo. No entanto, pode-se argumentar que essa decisão não foi bem tomada.
pois, por exemplo, os serviços sociais avisavam antes de ir à casa, o que dava tempo para Karen pedir dinheiro para encher a geladeira e também limpar a casa. Outro pequeno detalhe sobre a vida de Shannon antes dos fatos é que seus professores se preocupavam muito com ela e com razão. Eles a viam com uma falta de atenção que não era nada comum em nenhuma criança. Não era simplesmente que ela não conseguia se concentrar na aula, mas que levava muito tempo para prestar atenção ou escrever. Ela não conseguia se concentrar o suficiente para fazer algo tão básico. E além disso, como um adicional, Shannon chegava à escola completamente suja, como se tivesse passado semanas sem tomar banho. Coberta de poeira, coberta de terra e ainda por cima com roupas que se notava que não haviam sido limpas há muito tempo. Obviamente, também comunicaram aos serviços sociais, mas novamente nada foi feito. E, infelizmente, como peça final do passado de Shannon, Karen acabou brigando com Leon simplesmente por dinheiro. De modo que Shannon já não podia visitar o seu pai, não o via há muito tempo e ambos estavam bastante tristes a respeito. Ela era feliz visitando-o, ria muito com seu irmão, se divertia muito e realmente o que queria naquele momento era ficar com seu pai. No entanto, Karen não os deixou. Agora que vocês têm todo o contexto sobre a família, o passado de Shannon e tudo o que aconteceu com ela, vamos continuar com a busca. Quase imediatamente, o jornal The Sun ofereceu uma recompensa de 20.000 libras por qualquer informação que levasse ao retorno seguro de Shannon. Por sua vez, adicionaram mais 5.000 libras através de uma doação, e quase imediatamente após isso, foi comunicado através deste jornal que a recompensa seria de 50.000 libras. 24 horas após o desaparecimento de Shannon, Karen entrou em contato com a mídia. Durante as entrevistas, ela geralmente parecia triste, porém esperançosa. As palavras de Karen, sempre que era entrevistada, eram esperançosas. Ela sempre dizia que sua filha deveria estar em algum lugar, que ela não estava morta, mas que simplesmente alguém a tinha. Então a imprensa ficou ao redor dela, perto de sua casa. Contudo, uma semana após seu desaparecimento, Shannon seguia desaparecida. Eles passaram uma semana inteira procurando pistas e nada aparecia. Lembremos que isso estava acontecendo durante a investigação de Marilene McCann. Se você não viu esse caso, eu tenho em uma lista de reprodução aqui em cima na tela, você pode ir ver. De qualquer forma, tudo o que você precisa saber sobre este caso é que é uma menina desaparecida e que os policiais foram acusados de serem bastante negligentes, de não fazerem bem o seu trabalho e de terem agido com bastante lentidão. Por isso, neste caso, a polícia estava atenta para agir sempre rápido, de maneira bastante eficiente, já que havia toda essa pressão sobre eles. 13 dias após o desaparecimento, ou seja, quase 2 semanas, Shannon apareceu em uma coletiva de imprensa organizada pela polícia e posou para fotos com uma camisa que dizia "Ajuda para encontrar Shannon" com um de seus ursos de pelúcia. Nesse momento, ela parecia mais calma. Já não era um pedido frenético de ajuda, mas toda a emoção havia desaparecido. Porém, ela insistia que alguém deveria estar com sua filha. Acredito que alguém por aí conheça a Shannon. Provavelmente eles também me conhecem. E eu só quero que ela esteja segura. Isso me faz questionar se ainda posso confiar nas pessoas mais próximas a mim. Simplesmente não posso confiar neles. Ela foi sequestrada, é tudo o que posso dizer. Karen disse à imprensa que às últimas da hora do chá, "Mãe, eu te amo." Para as 6 da hora do chá, "Mãe, eu te amo." Para os 6 de março, a polícia de West Yorkshire havia interrogado 1.500 motoristas e registrado mais de 3.000 casas. Mais de 250 oficiais e 60 detetives participaram da investigação. Metade dos cães de resgate no Reino Unido foram utilizados para procurar em mais de 500 casas, alinhando a rota de Shannon para a escola. Não encontraram nada. Também foi examinado o registro de delinquentes sexuais e várias fitas de circuito fechado de televisão, que seriam as câmeras de segurança do local, foram revisadas. Além disso, há vários discos de computadores. Então, a busca por Shannon se tornou uma das maiores e mais importantes em 30 anos. Mas nada acontecia, eles não a encontravam. À medida que as entrevistas na mídia avançavam, Karen e Craig se deparavam com perguntas cada vez mais difíceis. Em um momento, até se especulava que eles haviam sido violentos com Shannon, especialmente Craig. Perguntavam-lhe se em algum momento isso tinha sido verdade, e essa era a razão pela qual Shannon queria ir embora. Mas Karen o defendia, dizendo que era impossível que Craig tivesse sido violento com sua filha. A polícia, durante a investigação, realmente estava bastante focada em toda a árvore genealógica que a família tinha.
Em uma etapa, eles tinham uma árvore genealógica tão grande que alcançou 350 nomes, então eles foram visitando um a um e logo tiveram uma lista de possíveis suspeitos ou pessoas com informações significativas. Como parte da investigação, Karen e Craig, junto com os irmãos pertencentes a Shannon. Com isso, os oficiais puderam montar um conjunto completo das impressões digitais de Shannon e seu perfil de ácido desoxirribonucleico. Se fosse encontrado um artigo de roupa descartado ou até mesmo um corpo, os oficiais poderiam comparar diretamente isso com o ácido desoxirribonucleico de Shannon e saber automaticamente se essas coisas pertenciam a ela ou não. Lembremos também que partiam do princípio de que Karen tinha vários filhos com diferentes pessoas, o que ampliava bastante os diferentes vínculos. Todo o caso dá uma reviravolta completa vários dias após o desaparecimento. Na quinta-feira, 13 de março de 2008, várias pessoas da comunidade organizaram uma festa para arrecadar fundos para a busca por Shannon. E enquanto isso acontecia, a polícia investigava novas informações que haviam recebido. Acontece que um dos parentes de Craig havia conversado com seu tio Michael Donovan. Essa pessoa será crucial para o restante do caso. O parente comunicou a esse tio de Craig que a polícia estava procurando um depoimento dele. O estranho foi que ninguém na família, incluindo Craig e Karen, havia mencionado isso antes. Não o mencionaram como parte da árvore genealógica, então a polícia não o tinha em conta por eles. Então, este parente perguntou durante a ligação se Donovan falaria com a polícia para já ser descartado, e ele se recusou. Então, no dia 14 de março, os oficiais decidiram visitar Donovan. Era uma situação bastante estranha, como eu disse, nunca o mencionaram como parte da família. A verdade é como se eles não levassem ele em consideração, mas também havia o fato de que Karen costumava esquecer o nome de seus próprios filhos, então era uma situação, como eu disse, estranha. Então, na manhã de 14 de fevereiro, decidiram que 2 detetives iriam ao apartamento de Donovan para perguntar algumas coisas. As pessoas encarregadas disso seriam Nick Townsend e Paul Kettlewell. Eles passaram as últimas 3 semanas investigando, conversando com a família e buscando novos detalhes. Então eles estavam bastante ligados à investigação. Donovan morava em Leadgate Gardens, uma grande propriedade de 2 andares em Bartley Carr. Então esses 2 oficiais chegaram a este lugar, subiram as escadas e bateram na porta. No entanto, absolutamente ninguém respondeu. Então, antes de entrar à força por qualquer motivo, eles tentaram se comunicar com os vizinhos. Um deles disse que o carro com o qual ele sempre viajava para todos os lugares, ele não saía sem o seu carro, estava em sua vaga de estacionamento. Então eles continuaram procurando entre todos esses vizinhos e um deles acabou dizendo que tinha ouvido barulhos acima e, após algumas perguntas, também mencionou que tinha ouvido como os passos de uma criança arrastando os pés. Vale ressaltar que os filhos de Donovan já não estavam lá, e que ele de fato tinha uma namorada, então a vizinha simplesmente pensou que poderia ser algum filho dela. Ela não deu muita importância. No entanto, para os 2 oficiais que tinham todo esse mistério em suas mãos, tudo isso realmente parecia estranho. Então eles pediram ajuda. Depois de um tempo, então a equipe que os ajudaria chegou, se reuniram nas escadas e discutiram o que fariam. Acabaram por arrombar a porta de Michael Donovan, entraram no seu apartamento e não havia ninguém. O chão estava completamente silencioso, coisa que obviamente era impossível. A vizinha havia dito que estava ouvindo barulhos. Foi então que um dos oficiais tenta abrir a porta de um quarto e percebe que ela está trancada. Eles derrubam essa porta também. Havia ainda cheiro de fumaça de cigarro, e os lençóis da cama dentro do quarto ainda estavam quentinhos, então alguém os havia usado recentemente. É nesse momento, quando entram, verificam que os lençóis estão quentinhos, que o grito de uma menina os surpreende. Ouviram dizer: "Chega, você está me assustando." O som estava um pouco abafado e vinha de debaixo da cama. Eles verificaram esta cama e descobriram que tinha alguns lados sólidos. Entre 2 oficiais tentaram levantar isso, e com muito esforço, uma vez que tudo já havia sido descoberto, uma menina saiu de uma gaveta debaixo do buraco da cama tentando se levantar um pouco confusa.
um dos oficiais a ajudou e a levou para fora. Eles também tentaram procurar por Donovan. Perguntaram onde ele estava, e ela respondeu que estava de onde ela havia saído, debaixo da cama. Ele estava em posição fetal dentro deste lugar, dentro dessa gaveta, esperando não ser encontrado. Ele foi preso sob suspeita de sequestro. Dentro da cama, ele foi encontrado em posição fetal, como eu disse antes, junto com 600 libras em dinheiro, uma receita de temazepam, medicamentos para enjoo e uma cópia do jornal The Sun com a manchete das 50.000 libras de recompensa por Shannon. Os vizinhos que estavam reunidos abaixo com a notícia recente e um deles finalmente perguntou se esta menina que eles haviam resgatado era de fato Shannon. Naquele momento, a polícia respondeu afirmativamente. A menina desaparecida finalmente estava segura. Após deixá-la em um local calmo, revisaram o apartamento novamente. Encontraram um pano longo pendurado em uma viga. Donovan colocava esse pano na cintura de Shannon para que ela não escapasse ao ir da cama ao banheiro. Além disso, ela também ia da cama ao banheiro. Junto com isso, eles também encontraram uma lista de regras que dizia o seguinte: não faça barulho nem bata os pés. Não chegue perto das janelas e não faça nada sem a minha presença. Mantenha o volume da televisão baixo, apenas até 8 ou menos. Você pode jogar os jogos do Super Mario. Você pode reproduzir alguns DVDs e pode tocar música de CD. A polícia encontrou 2 bolsas cheias de roupas perto da porta. Junto a isso e as coisas que ela queria levar, ela estava prestes a fugir. E de fato ela queria ir, estava prestes a fugir. E de fato, uma rápida revisão em seu histórico mostrava que ela havia tentado sequestrar a própria filha há algum tempo. Acreditavam que a intenção dela naquela época era levar Shannon consigo. Após essa grande descoberta, obviamente a família de Shannon ficou sabendo. Leon estava extremamente contente, estava chorando, estava dizendo que estava muito feliz que sua filha ainda estava viva. Ninguém podia acreditar. Todos aqueles que chegaram à busca de Shannon estavam muito felizes, agradecidos pela notícia. Os vizinhos que tinham descoberto correram até a casa de Karen e contaram o que tinha acontecido. Contaram-lhe que Shannon estava viva. Apesar de ter mostrado emoção naquele momento, quando as câmeras chegaram e tentaram focar em seu rosto, ela o escondeu. Ela se escondia das câmeras, evitando revelar sua expressão naquele instante. Ainda assim, os repórteres a viram, ela não estava sorrindo. Na verdade, ela estava um pouco preocupada. Eles até tiveram que dizer para ela sorrir, porque Karen não estava sorrindo. Mesmo depois que a polícia chegou à casa e confirmou os fatos por si mesmos, Karen nem sequer perguntou sobre sua filha, não perguntou como ela estava. Shannon estava então em uma delegacia e Karen foi levada para vê-la através de um vidro. É aí que eles dizem a Karen e Craig que não poderiam vê-la até a conclusão das investigações. Enquanto Karen olhava para sua filha, após 24 dias de desaparecimento, através de um vidro, ela não mostrava nenhum tipo de preocupação, não chorava, não sorria, não fazia nada. Olhando para ela, a única coisa que conseguiu dizer é que ela tem roupas novas. Ela não foi mais colocada em atenção de emergência pelos serviços sociais e permaneceria 72 horas sob a proteção da polícia. Karen e Craig foram colocados em um hotel durante a noite para descansarem, assim como Michael Donovan. Queriam entender a motivação por trás do sequestro da menina. Então ele falou sobre o plano que Karen havia proposto. Ele diz que ela se aproximou dele com este plano, que foi ideia dela, e que disse a ele que teria que cuidar de Shannon por um tempo. Que então a declarariam como desaparecida e depois pegariam a recompensa. Quando atingiu 25.000 libras, Karen o chamou para dizer que quando chegasse a 50.000, ela daria novas instruções. No entanto, quando chegou a 50.000, Karen não o chamou antes da polícia pegá-lo. Donovan também dizia que ele não podia sair disso, que não podia recusar, porque Karen o havia ameaçado. Ela ameaçou enviar pessoas para feri-lo, caso ele não seguisse o plano. Vamos conhecer um pouco então a vida de Michael Donovan. Quem era essa pessoa? Ele nasceu como Paul Drake, na verdade. Ele era o mais novo de 9 irmãos. Ele cresceu em uma fazenda não muito longe de onde encontraram Shannon mais tarde. Começou a se envolver em problemas aos 11 anos, incendiando coisas e furtando lojas. Quando tinha 16 anos, foi acusado de causar danos criminais e acabou fugindo de casa. Aos 19 anos, já havia mudado o nome para Michael Donovan. Encontrou um trabalho como operário em uma empresa de engenharia e a verdade é que não se mostrou um bom trabalhador. Havia conhecido Karen em novembro do ano anterior.
Eles rapidamente se tornaram muito próximos a ponto de se rumorear que tinham algum tipo de romance. E é assim que chega a este ponto quando Karen supostamente lhe dá este plano. Nas semanas seguintes à descoberta, Shannon esteve sob proteção e lhe faziam algumas perguntas por sessões, tentando não perturbá-la. Depois que a proteção policial terminou, ela acabou ficando com uma família chamada Kirklees. Então, no dia 17 de março de 2008, Michael Donovan é finalmente acusado de sequestro perante a justiça, mantido sob custódia. Enquanto isso, amigos e familiares de Karen estavam muito preocupados. Ela não demonstrava interesse em saber o que se passava com a filha. A polícia informou que ela não retornaria até a conclusão das investigações. Eles não sabiam quanto tempo isso iria levar e Karen não se preocupou nem um pouco. Ela nem demonstrou querer que a filha voltasse. No entanto, a verdadeira razão pela qual Shannon não podia voltar para sua família era por causa das acusações de Donovan. Agora Karen estava na mira da polícia. É então, no dia 2 de abril, algum tempo depois, que prendem Craig. Acontece que encontraram em seu computador imagens de crianças. Pornografia infantil. No dia seguinte a isso, Michael Donovan foi libertado sob fiança. Após todos esses eventos, a família já estava um tanto exausta da postura de Karen. Suspeitavam o mesmo que a polícia, sem conhecer o relato de Michael. Então Julie Bushby, que era uma das pessoas que liderou a busca, junto com uma amiga chamada Natalie, decidiram fazer algo a respeito. Elas conversaram com uma das oficiais encarregadas da comunicação com a família e disseram o que estavam planejando, então as três concordaram. A polícia pegou Karen em seu carro e foram buscar as outras duas garotas. Depois de alguns momentos, começaram a questioná-la sobre certas coisas. Começaram a contar a ela que havia rumores de que ela estava envolvida no sequestro. E é aí, depois de algumas perguntas e depois dessa em particular, que Karen começou a chorar e disse: "É verdade, tudo é verdade." Karen então foi presa imediatamente. Donovan e Karen contaram suas próprias histórias separadas à polícia, mas acabaram sendo bastante contraditórias. No final, o que se pôde concluir foi que se encontraram em uma pequena cafeteria local. Karen chegou com sua filha menor amarrada ao carrinho e, enquanto lanchavam, apresentou seu plano. Inicialmente, ela disse que Donovan cuidaria de seu filho mais velho no que seria um sequestro organizado. Quando Donovan se recusou a fazer isso, explicou que nem mesmo conhecia seu filho mais velho. Karen então mudou de plano. Ela decidiu que Shannon era uma opção muito melhor, e que a recompensa para ajudar a localizá-la provavelmente seria muito maior. Por outro lado, Craig, o padrasto de Shannon, declarou-se inocente para mais tarde ser condenado por 11 acusações de posse de pornografia infantil. Todas essas imagens foram encontradas, armazenadas em seu computador, que, como eu disse antes, a polícia havia confiscado durante a investigação. Foi condenado a 20 semanas de prisão porque já havia cumprido algum tempo antes. Michael Donovan e Karen Matthews foram julgados juntos no Tribunal da Coroa de Leeds em 11 de novembro de 2008. O julgamento durou pouco mais de 3 semanas. Eles não demonstraram emoção ao serem levados ao tribunal. O tribunal ouviu, como Shannon dizia, que não sabia nada do que estava acontecendo e que havia sido enganada naquele dia. Ela aceitou que Donovan a levasse para a casa da escola com a promessa de levá-la a uma feira. Em troca, ele a aprisionou. Para piorar a situação, temos exames de toxicologistas forenses. Segundo eles, os testes feitos em Shannon indicavam que lhe haviam dado temazepam, bem como medicação para enjoo de viagem, ou seja, náuseas, para subjugá-la enquanto era mantida cativa. Testes administrados a Shannon até 20 meses antes de seu desaparecimento. Administrado a Shannon até 20 meses antes de seu desaparecimento. Isso explicaria sua distração na escola, algo notado por seus professores e amigos. Karen acabou testemunhando dizendo que não tinha nada a ver enquanto chorava. Já o promotor apresentou à polícia 5 versões distintas do mesmo relato. Por isso, a polícia recebeu 5 versões distintas do ocorrido. É por tudo isso que Karen, aos seus 33 anos, e Donovan, aos seus 40, receberam 8 anos de prisão, sendo declarados culpados de sequestro. Tanto Karen Matthews quanto Michael Donovan foram libertados em março de 2012 após cumprir metade de sua sentença, 4 anos. Após ser libertada, Karen foi levada em um carro particular para um abrigo de mulheres nos condados de Home. Ela recebeu uma transformação e uma nova identidade. Em sua primeira saída com o pessoal, ela foi reconhecida imediatamente, o que nos diz que, pelo menos, ela não sairá tranquila na rua, já que todos ao seu redor conhecem a história.
Depois de tudo o que aconteceu judicialmente, a única coisa que posso dizer é o que aconteceu com Shannon Matthew depois. Ela recebeu uma nova vida sem a possibilidade de ver sua família nunca mais. Isso incluía seus avós, que estiveram com ela por muito tempo. Eles a apoiaram e tentaram dar a ela uma boa vida. Lembre-se que eles cuidaram dela nos primeiros meses de vida. Ela nunca mais foi vista por eles ou seus amigos. Ela não pôde voltar a essa cidade para vê-los. A proteção colocada nela era desse estilo. Ela tinha que começar uma nova vida sem nenhuma das pessoas que conhecia antes. Para a escola Gordon, o avô, então, depois de vários anos, a escola Gordon, o avô, então, depois de vários anos. Depois de ver uma foto de sua neta, já na atualidade isso. Meu único desejo é que quando ela tiver idade suficiente para entender o que aconteceu corretamente, ela virá e baterá na porta. Mas temo que será tarde demais e eu não estarei aqui para vê-la. Estarei lá em cima, no céu, olhando para ela. E bem, esse foi todo o caso por hoje. Realmente não é trágico, por assim dizer, já que a menina finalmente não sofreu nada e conseguiu reconstruir sua vida longe de pessoas que obviamente eram prejudiciais. Mas sim, foi um mistério que levou semanas de investigação e preocupação por parte de pessoas que a conheciam e a amavam. A única coisa que realmente lamento é o fato de que, bem, as pessoas que se preocuparam com ela nunca mais puderam vê-la. E bem, esse foi todo o vídeo por hoje, espero que tenham gostado. Ao lado estão meus Patreons, que me apoiam pela página. Para os que não sabem do que estou falando, segue o link abaixo. Sem mais, aqui tem um vídeo novo e um vídeo recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo, adeus!